Quando a gente está pensando em memorização, em assimilação de certo conteúdo, algumas estruturas do nosso cérebro eles funcionam de certo modo. A gente tem 2 modos, basicamente, de trabalhar a nossa atenção, tá? A gente tem a atenção do modo focado, que a gente chama isso de tenacidade, ou seja, é o direcionar a minha atenção para alguma coisa específica. E a gente tem o modo difuso, que a gente chama de vigilância, que é eu estar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Nosso cérebro ele sempre funciona nessa dupla clave, no modo focado ou no modo difuso. A minha atenção ela vai estar sempre assim, ó, ou no modo focado ou no modo difuso. Eu vou estar prestando atenção em alguma coisa que está na minha frente, de modo mais tenaz, ou eu vou estar de modo mais vigil, prestando mais atenção nas coisas que estão ao meu redor. Quando eu recebo, por exemplo, um paciente, isso é uma das coisas que eu observo na minha consulta. Como é que está a tenacidade do paciente? O paciente consegue prestar atenção no que eu estou falando? O paciente consegue absorver bem aquilo que eu estou dizendo? Ou o paciente está assim, ó? O paciente está o tempo todo olhando para o lado, o paciente está meio distraído. Ele está mais vigil, ou seja, ele está mais vigilante ao que está acontecendo ao redor dele. Então, nossa atenção ela sempre funciona desse duplo modo, do modo focado ou do modo difuso. O modo focado, o que ele é? Ele é a rede de controle executivo do córtex pré-frontal. Ele é a rede de controle executivo composta por várias regiões do córtex pré-frontal. Que regiões são essas? Córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex cingulado anterior e a área pré-frontal ventromedial. Essas regiões elas trabalham em conjunto para direcionar e sustentar a atenção numa tarefa específica. E o que é a atenção do ponto de vista neurocientífico? É o direcionamento dos processos cognitivos conscientes. Isso envolve, entre outras coisas, em primeiro lugar, uma seletividade de informações, ou seja, uma quantidade muito grande de informações chega até os meus sentidos, mas ela fica subprocessada, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Uma quantidade muito grande de informações chega aos meus sentidos, mas não é processada até o nível consciente. Ela não é processada até o nível consciente. Ela fica subprocessada. Então tem um monte de informações que estão chegando e elas são subprocessadas. Ou seja, eu não estou de fato prestando atenção naquilo. Imagina quando você está lendo. Quando você está lendo, o que acontece? Você está lendo lá as linhas. Os seus sentidos estão lendo, mas você não está prestando atenção. Por quê? Porque aquelas informações elas não estão sendo processadas. Aquelas informações elas não atingiram um nível consciente. Você está lendo, mas a tua inteligência não está absorvendo nada. Não significa que você não esteja prestando atenção naquilo ali, do ponto de vista mais preciso. Você até está prestando atenção naquilo ali, mas a sua inteligência não captou. A sua inteligência não captou por quê? Porque aquela informação está subprocessada, ela não atingiu o nível da consciência. Quando atinge o nível da consciência, a inteligência capta. Quando você está lendo alguma coisa e você parece que você não está lendo nada, aquilo ali ainda está subprocessado, não atingiu o nível da consciência para que a inteligência tenha captado aquela informação. E vamos lá, essas 3 regiões que eu falei, córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex cingulado anterior e a área pré-frontal ventromedial. O córtex pré-frontal dorsolateral está envolvido no controle cognitivo, na inibição das respostas irrelevantes e no foco atencional. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que chega uma série, por exemplo, tem um copo aqui do meu lado. Tem um copo. Quando eu estou falando aqui com vocês e dando a aula para vocês, é essa informação que está tomando o meu foco atencional? Não, porque se essa informação desse copo tomar o meu foco atencional, não vou conseguir pensar no que eu estou falando para vocês. Eu vou travar e vou... Percebam? Eu fiz o que agora? Eu fiz um esforço consciente de prestar atenção no copo. Eu não consegui continuar falando direito com vocês. Eu não consegui continuar o processamento das informações que eu estava fazendo anteriormente. Por quê? Porque o meu foco atencional se dirigiu ao copo. Ainda que os meus olhos estejam dirigidos para vocês, o meu foco atencional se direcionou ao copo. Então, quem faz esse controle tensional é o córtex pré-frontal dorsolateral. Ele faz esse controle cognitivo de inibição das respostas dos estímulos irrelevantes, que são estímulos relevantes no foco atencional. O foco atencional está sob o controle da nossa vontade. E aqui já fazendo um paralelo com a psique. O foco atencional está sob o controle da nossa vontade, mas ele precisa dessas estruturas materiais para que ele possa operar. A atenção, o controle da atenção, ela está sob a nossa vontade, mas a atenção em si, ela é material. Eu direciono a minha atenção, mas a minha atenção ser capaz de processar alguma coisa, o meu cérebro tem que conseguir processar isso. O controle da atenção, ele depende da minha vontade.
mas a operação da atenção depende do meu cérebro. A operação da atenção depende do meu cérebro. O controle, a direção que eu dou para ela, depende única e exclusivamente da minha vontade. Segunda região do cérebro, que é o córtex cingulado anterior, ele desempenha um papel no monitoramento de conflitos e detecção de erros. Existem coisas que vão tentar tomar a minha atenção. Existem coisas que vão tentar tomar a minha atenção. Isso vai conflitar com aquele meu foco tensional no momento. É o córtex cingulado anterior que vai desempenhar esse papel, de monitorar esses conflitos de informações e detectar erros. Que erros são esses? São erros de atenção. São coisas que estão acontecendo que não deveriam tirar a minha atenção. São coisas que acontecem que não deveriam tirar a minha atenção daquele objeto para o qual eu dirigi a minha atenção. Esses são os erros. São coisas que não deveriam tirar a minha atenção e que eventualmente podem tirar. E a terceira área é a área pré-frontal ventromedial, que está envolvida na autorregulação emocional e no controle de impulsos. Essa área ela está envolvida no controle de impulsos. Pessoas que têm maiores dificuldades de controlar impulsos são pessoas que têm alterações materiais nessa área que impede a operação adequada disso. E aí, traçando o paralelo novamente, quer dizer que a pessoa não é livre? Não. Quer dizer que a parte material, ou seja, a parte fisiológica está comprometida, o que influencia, dificulta o exercício da liberdade. Mas ainda assim, isso não significa que a pessoa ela está condicionada a não controlar os seus impulsos. Mas que sim, vai ser mais difícil dela controlar os impulsos uma pessoa que tem uma alteração nessa área pré-frontal ventromedial. Sou um paciente, por exemplo, viciado em pornografia, ele vai ter alteração significativa nessa área do cérebro. Está envolvida na autorregulação emocional e no controle de impulsos. Por isso que o consumo de pornografia, ele não é só lesivo para o controle de impulsos nas diversas áreas da vida, mas também no controle e na autorregulação emocional. A pessoa que é viciada em pornografia, ela também tem descontrole emocional. Por quê? Porque, entre outras áreas, essa está profundamente comprometida, está profundamente afetada.